Boa noite a todos. Nossos votos de muita paz para todos nós. Jean-Marie Baptiste Vianney, conhecido por todos nós espíritas como cura de Ars, ele, desde garoto, acalentava um sonho. Era um jovem camponês, sem nenhuma instrução, mas que tinha um coração enorme. Era carismático, todos gostavam dele, e nessa região em que ele vivia, todos gostavam de ouvir as suas palavras, sempre palavras de amor, palavras amorosas, palavras que estimulavam a pessoa no caminho do bem. E Vianney, ele tinha um sonho na sua vida. Ele queria se tornar um cura, tornar-se um padre. Mas para se tornar um padre, ele precisava estudar. E estudar somente aqueles que tinham dinheiro. Ele, família muito pobre, então ele fez, através de uma amizade com o padre da aldeia, ele conseguiu que esse padre fizesse uma intercessão ao bispo e lá ele pudesse ser matriculado em um seminário. E lá, no seminário, ele poderia concluir e realizar o seu sonho. E assim aconteceu. Ele conseguiu fazer com que o bispo aceitasse o seu pedido e ele se matricula e se torna um seminarista. Mas lá no seminário, ele conseguiu arrumar grandes inimigos. Como ele era muito carismático e uma pessoa bastante solícita, ele começou a fazer com que os outros seminaristas pudessem despertar um sentimento de inveja dele. E como ele não tinha cultura, então era um ponto, era um tema do qual ele poderia ser expulso, porque ele não tinha condições intelectuais ou culturais para se tornar um cura. E tanto fizeram que ele foi expulso, ou melhor, ele foi desligado do seminário. Mas ele insistiu. O tempo passou e ele foi insistindo, e ele muito queria se tornar um cura. E novamente, através da intercessão do bispo, ele consegue se matricular novamente e conclui e se torna um cura. Nesse momento, ele, ali naquela redondeza, aqueles outros seminaristas não gostavam muito dele, porque ele atraía as pessoas para si, e eles tinham uma certa inveja, e transferiram ele então para uma cidadezinha, ou melhor, uma aldeia, chamada Ars. E essa aldeia tinha 320 pessoas, habitantes, era muito pequenininho. E lá ele começou a fazer os seus sermões, começou a fazer as suas pregações. E durante esses sermões, muitas pessoas que estavam doentes ficavam boas. Muitas pessoas que o ouviam e ele dizia algumas palavras, as pessoas melhoravam o seu estado emocional, seu estado de saúde. Isso aí foi ganhando fama. E chegava dias, por exemplo, no fim de semana, ele chegava a triplicar o número de habitantes ou de pessoas que iam visitar a aldeia de Ars. E algumas pessoas ficavam curadas. E ele dizia que ele tinha uma vidência, ele via sempre ao lado das pessoas que ele curava, uma menina que contava uns 12, 13 anos de idade. Ele sempre tinha essa visão. E um dia essa menina se apresentou com o nome de Filomena. E aí eu fui investigar quem é essa Filomena, porque Vianney é muito conhecido de todos nós como cura de Ars. Mas Filomena não é conhecida dos espíritas, mas muito conhecida dos católicos, que é considerada uma santa pela Igreja Católica. E a história de Filomena inicia lá no ano de 196 da era cristã, em uma região da Grécia, onde havia
um reinado, o rei, a rainha, os seus súditos, os escravos. E lá eles viviam de uma forma até que muito bem, pois esse rei e essa rainha, eles eram muito respeitadores, apesar de haver escravos, mas eram tidos como pessoas boas, bons governantes. Mas o tempo passava e eles precisavam ter filhos, e ela não conseguia ter filhos. E o tempo passava, até que um dia o médico da família aconselhou-a, já que ela não teve filhos até hoje. Ele levava algumas escrituras de Jesus e deu-as para a rainha. E pediu a ela que fizesse votos a Jesus. E assim ela procedeu. Começou a fazer as leituras dos evangelhos e foi se tornando uma cristã. E ela pediu a Jesus que lhe enviasse um filho para que pudesse continuar o reinado. E assim aconteceu. Dali 9 meses nasceu uma menina. De vez o homem tão esperado, nasceu uma menina. Deram-lhe o nome de Lumena, que no grego significa luz da vida. Adotaram o prefixo filhos, de filho, e ficou filha da luz da vida, Filomena. Filomena, desde pequenininha, ela era uma criança diferente das outras. Tinha uma beleza incomum e chamava muita atenção pela sua generosidade, pela sua bondade. Já aos 5, 6 anos de idade, ela se misturava aos escravos, aos súditos que se machucavam, e ela tinha uma mania de fazer curativos nas pessoas. E sempre procurava andar entre as pessoas, às vezes menos esclarecidas, ou pessoas ainda desprovidas de saúde, desprovidas de cultura, desprovidas socialmente. E assim Filomena andava no meio dessa gente, causando um grande pavor aos seus pais, porque ela seria a substituta. E o tempo foi passando, a sua mãe lia as escrituras para ela, e ela ficou apaixonada por Jesus. Que homem é esse que conseguiu fazer uma revolução na sua época, né? E aí, o tempo passou, contava ela já com 12 anos de idade. E quando ela tinha 12 anos de idade, ela chegou ao seu pai e falou: papai, eu quero me casar. Meu pai, mas como, minha filha, você vai se casar? Quem arruma um marido para você sou eu. E eu já tenho o seu pretendente. Não, papai, eu já decidi. Eu faço votos de castidade e vou me casar com Jesus. Serei fiel a Jesus até o último dia da minha vida. O seu pai não deu importância, não deu valor e deixou a coisa acontecer. Passados alguns meses, ele recebe uma carta do imperador de Roma, Diocleciano. Diocleciano, para que a gente tenha uma ideia, foi considerado pelos historiadores o imperador mais perverso, perseguidor dos cristãos. Dizem os historiadores que nos 300 primeiros anos de cristianismo, foram mortos mais de 1 milhão de cristãos. E Diocleciano era aquele que era o pior deles, no sentido de crueldade, requintes de crueldade. Era um perseguidor implacável. E Diocleciano agora afirmava através de uma carta que iria invadir as terras de Grécia. Então, o rei imediatamente formou uma comitiva, pegou sua família e foi em direção a Roma, na Itália. Chegando lá, teve a primeira audiência com o imperador. O rei tem a palavra e começa a suplicar para que não invadisse a terra, falando das necessidades do seu povo. Diocleciano, no instante em que fitou Filomena, que contava com 12 anos de idade, ele ficou apaixonado, doente pela menina, e queria a todo custo tê-la consigo, casar com ela. Estava na sua mente Filomena. Deixou que o rei fizesse todo o seu discurso, e após o seu discurso, ele tomou a palavra. E disse ao rei o seguinte,
que poderia não mais atacar as suas terras, não mais invadir o seu povo, mas, em troca disso, queria Filomena como esposa. E assim aconteceu. Os laços de famílias naquela época, eles eram muito tênues. E ali, a necessidade era maior, porque eram milhares de gregos. E Filomena ficaria como esposa de Diocleciano, o grande imperador de Roma. E assim aconteceu. O tempo foi passando, e Diocleciano queria somente tê-la em sua cama. E a todo custo, sempre, fazia com que ela cedesse aos seus impulsos. E ela não cedia. Até que certo dia ela se declarou que fez votos de castidade a Jesus. No momento que ele soube que ela era cristã, ficou tomado por uma fúria, uma cólera, e imediatamente pediu que ela negasse, renunciasse ser cristã, o que ela não fez. E assim, ele imediatamente pediu que trancafiasse Filomena em um calabouço, e assim aconteceu. Os dias foram passando, Filomena foi adoecendo, começou a aparecer as feridas, porque era um calabouço, era um lugar fétido, escuro, úmido, onde as doenças se tornavam avassaladoras. E todos os dias o carrasco, sob ordens de Diocleciano, perguntava a Filomena se ela negava Jesus. E ela não cedia aos impulsos. E os dias passaram, mas narra os historiadores que no 27º dia, onde ela estava bastante debilitada, com as feridas à flor da pele, narram os historiadores que num instante, no período da tarde, foi tomado de uma luminosidade diferente da luminosidade dos archotes da querosene. E nesse momento, o carrasco que ali se encontrava, viu que aquela menina, que estava totalmente debilitada, passou agora a estar revigorada. As feridas se fecharam, ela ficara curada. O carrasco imediatamente saiu correndo pelas ruas de Roma gritando: é uma bruxa, é uma santa, e foi levar a notícia a Diocleciano, que imediatamente chamou-a, pediu que levasse ao castelo, e lá ele pôde vê-la bela e formosa. Implorou que negasse a Jesus, e ela não cedeu. Imediatamente, tomado por uma onda de fúria, ele pede que 6 arqueiros ficassem diante de Filomena e que lançassem flechas para matá-la. Narram os historiadores que os arqueiros lançam as flechas e que as flechas não conseguem atingir Filomena. Pede então que colocassem fogo nas extremidades das flechas, e narram os historiadores que as flechas dão volta e matam 2 arqueiros. Isso correu pela cidade afora, como se ela fosse uma bruxa ou uma santa. Era uma pessoa diferente. Foi novamente levada ao calabouço. Mas eu omiti um detalhe. Quando apareceu aquela luz diferente da luz dos archotes, narram os historiadores que foi uma luz do qual nunca o tinham visto. E se tratava da luz da mãe de Jesus, que exatamente disse algumas palavras mais ou menos assim: minha filha, tenha paciência e devoção. Ao cabo do 3º dia, virei eu e meu filho pessoalmente te buscar. E ela pediu forças, para que a menina tivesse forças. No 2º dia, Diocleciano pede que Filomena fosse levada até a ponte sobre o rio Tigre, e lá, amarrado uma corda em torno do seu pescoço, e na outra extremidade, uma âncora. E assim aconteceu. Jogaram a âncora, mas narram os historiadores que veio um anjo e cortou a corda. A âncora caiu no fundo do rio, e está lá até os dias atuais. É uma tradição em Roma, e que Filomena cai ao rio, mas que quando ela é retirada, ela sai totalmente seca. Mais um motivo para chamar a atenção da multidão. No dia 3º,
que é o dia 10 de agosto, às 15 horas, ela é levada em praça pública. E lá em praça pública, ela é colocada sobre uma mesa estirada. Os braços são esticados e fica em uma forma de cruz. E dizem os historiadores que ela tomba a cabeça para o lado e vê a figura de Jesus e de Maria. E nesse momento, ela é decapitada. E assim, essa pequena história de Filomena e de cura de Ars, que nos sensibiliza e nos faz refletir sobre as convicções que nós temos na nossa vida. Quais são as nossas convicções como pessoa, e principalmente como cristãos. Porque se nós somos mais de 2 bilhões de cristãos pelo mundo, e a quase a sua totalidade são de pessoas religiosas, e todas as religiões elas pregam o bem, não poderia haver o mal, não poderia haver guerras, ódio, não poderia haver corrupção, violência, porque se somos o que falamos, mas deixamos de fazer, é aí que se encontra a grande dificuldade nossa de cada dia. Sabemos, mas não realizamos. Não fazemos, por uma série de deficiências que carregamos conosco. Todos nós vamos desenvolvendo os nossos sentidos. O sentido da fala, da visão, do tato, da audição, do olfato. Esses sentidos vêm desde a nossa pré-história, onde éramos seres pré-históricos, onde vivíamos na caverna. Nem falávamos, apenas gruía. Era uma forma de comunicação. As nossas cordas vocais não estavam treinadas para palavras, para letras. Hoje temos milhares e milhares de idiomas, dialetos, um desenvolvimento da nossa intelectualidade, do nosso aparelho fonador, devido ao ser humano se prontificar a crescer. Porque existe uma das leis da natureza, que é a lei do progresso, que só pode existir porque houve uma outra lei da natureza, que é a lei do trabalho. O trabalho é uma das formas mais importantes de provocar o progresso. Só podemos provocar o progresso se trabalharmos. Se uma máquina não trabalhar, ela enferruja. Se deixarmos a água parada, dá dengue, não é assim? Então nós temos que estar em constante movimento, trabalhando efetivamente, para que possamos corresponder com toda a expectativa que a espiritualidade maior deposita em cada um de nós. Nós não perguntamos para o nosso coração se ele quer descansar, porque se ele descansar, nós morremos. Ele trabalha desde o instante da fecundação, passado alguns dias que temos os primeiros impulsos para haver uma circulação. E desde então, trabalha-se, sem perguntar se está cansado ou não, se foi forçado ou não, se recebeu agressividade ou não, mas está trabalhando. Compete a cada um de nós, então, corresponder com esses trilhões de células que trabalham em nosso favor, para que possamos realizar o trabalho físico, para desenvolver o trabalho intelectual através do nosso intelecto, do nosso cérebro, que é um órgão de manifestação do intelecto, e fazer com que o trabalho dos nossos sentimentos, das nossas emoções, faça um processo de crescimento e evolução do espírito imortal. Então, precisamos realizar as coisas que projetamos um dia para cada um de nós. Nós fizemos essa projeção da mesma forma que essa casa surgiu há 35 anos atrás, porque algumas pessoas se propuseram a realizar. E a consequência desses 35 anos de trabalho foram exatamente que milhares de pessoas passaram por aqui, levando informações preciosíssimas para o seu crescimento espiritual. O Espiritismo é a ciência da alma. Nós estamos recebendo informações preciosas
que fala da nossa gênese, da nossa formação, da nossa natureza, da nossa origem e do nosso destino, que vai ser provocado pela minha vontade, pelo meu desejo. Eu só vou realizar aquilo que eu desejo, que eu tenho vontade, e que eu quero, e que eu vou realizar, porque eu desejo e eu quero. É assim que nós vamos conseguir lograr um êxito da nossa consciência em paz, de ter paz na nossa consciência. É somente através do trabalho. Então, a casa espírita é um local de trabalho, né? Todos nós devemos prontificar. É um trabalho intelectual? Tem um trabalho intelectual. Mas às vezes também tem um trabalho braçal, tem um trabalho aí dos eventos, tem um trabalho onde a gente pode realizar, ajudar as pessoas, através da solidariedade, que é filha da caridade. E se temos o nome de Caritas, é porque nós nos propusemos a ser caridosos, pessoas generosas, e nos recordamos de Vianney, o cura de Ars, porque era um homem caridoso, um homem generoso. Então nada mais justo que quando nos encontramos em um local onde se pratica a caridade, nós possamos nos tornar pessoas caridosas. Tanto é verdade que os Espíritos colocaram que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Eles não falaram fora do Espiritismo, não há salvação. Eles não falaram fora da religião, não há salvação. Fora da ciência, não. Falaram fora da caridade. Porque eles sabem do nosso planeta. Eles sabem as dificuldades que o nosso planeta está passando. Nesse momento nós temos mais de 70 pontos de guerra no nosso planeta. De guerra, de conflitos sociais. Nós aqui vivemos até que numa boa, mas se nós estivéssemos em países que estão em conflitos sociais, onde famílias precisam deixar os seus familiares às vezes de lado, são separados para poder enfrentar situações novas em países com cultura, com religião, com uma sociedade totalmente diferente, e vamos ter que enfrentar, e às vezes sem um centavo no bolso, sem às vezes, estímulo para poder crescer. Então precisamos nós, agora, se nós temos essa dádiva de receber a caridade nos nossos bons e queridos amigos espirituais, nada mais justo que a gente possa retribuir. E a primeira caridade que a gente tem que fazer é conosco, né? Da nossa felicidade. Nós temos que buscar a nossa felicidade. A felicidade não vamos encontrar através das pessoas, mas é um estado de ânimos, é um estado de alma, de felicidade. As pessoas podem nos provocar felicidade, as coisas podem nos provocar felicidade, mas se nós não estivermos com um estado de felicidade, nós teremos um vazio existencial. E esse vazio existencial, ele pode ser preenchido por uma série de outros quesitos dos nossos sentimentos, que entram agora em conflitos, através de uma depressão, de uma nostalgia, de uma ansiedade, né? Todos esses sentimentos que criam um certo conflito para que a gente possa avaliar melhor a nossa conduta no nosso dia a dia. Então, o Espiritismo é um conhecimento que vem reviver o que Jesus nos trouxe. E Jesus nada mais é que o homem que veio fazer a maior revolução desse planeta. Revolução mesmo. Porque foi o primeiro que agora falou com uma mulher, que se tem escrito nesse planeta Terra. Aquele primeiro que falou com uma mulher foi Jesus. O primeiro que pôde atender às necessidades de uma mulher. Aquele primeiro que foi atender às necessidades de pessoas de uma vida, tidas como uma vida, pessoas que vendiam ilusões através da venda do seu corpo, pessoas que eram ladrões, pessoas doentes com lepra. Ele foi aquele que primeiro veio se misturar e se colocar um igual ao outro, se colocando no lugar do outro e tratando todos com compaixão, e conhecido por todos nós espíritas como o ser mais puro e perfeito que passou na Terra, e que se misturou com o povo e vivia rodeado
com pessoas, entre aspas, de má vida. Então, quem somos nós para nos deslocarmos dessas condições que a vida vem nos oferecendo? As misérias morais que nós estamos passando? Então, nós espíritas, que somos os trabalhadores da última hora, somos aqueles que estamos sendo convidados a trabalhar há muito tempo e vamos receber o mesmo valor pago a um Isaías, a um Aristóteles, a um Platão, a um Sócrates. Nós estamos recebendo a mesma coisa que essas pessoas já trabalharam, que um Jesus, que um Buda, que um Krishna. Nós estamos recebendo a mesma coisa. Então, nada mais justo que nós possamos arregaçar as mangas e nesse dia de festa de aniversário nós possamos cada vez mais fazer projetos novos para que a cultura do Espírito ela entre dentro de nós e nós possamos realmente trabalhar da caridade. Quando a gente revive Jesus, né, a gente tem que trazer alegria, porque Jesus ele veio trazer boas notícias, né? Quando ele fala, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Olha, quem não tem problema no banco aqui? Alguém está devendo conta aí? Alguém, não tem gente devendo? Eu sou um deles, assim, né? Então, bem-aventurados, o que é? Tem sede de justiça. Olha, Caetano, paga suas contas, tá devendo, paga os juros lá, vai pagar. Mas não dá calote. Não dá calote, é isso. Porque bem-aventurados, né? Honra pai e mãe, olha que legal. Honra pai e mãe, porque naquela época os laços de famílias não eram como hoje. Né? Que hoje você até abraça um pai, beija um pai, antes não fazia isso. Naquela época, então, né, eram tênues os laços. Aí o Jesus chega, ó, honra o teu pai. O que é honrar? Honrar não é só respeitar, gostar, mas dar o melhor para ele. Ele cuidou de ti, né, deu todas as condições para o seu crescimento, para a sua educação. Então, dê o melhor que você pode para eles. Então, Jesus vem chamar que todos nós somos bem-aventurados, né? Os misericordiosos, aquele que sabe ter atitudes de misericórdia para com o outro, né? Onde o nosso coração vai atender às necessidades do outro. Então, é uma notícia importantíssima para a gente. Ele vem dizer que todos nós somos bem-vindos ao reino de Deus, a um outro plano de vida, mas desde que a gente haja de conformidade com o bom senso, né? Nada pediu para que a gente seja um santo, não pediu nada, mas que a gente pudesse respeitar um ao outro. Quando ele fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, nós devemos assim inverter. Não tem como eu amar a Deus. Ele pediu assim, ó, você só consegue amar a Deus quando você ama o teu próximo. E se você só consegue amar o teu próximo, se você se amar. Quem não se ama, não ama a ninguém. Já viu aquelas pessoas de má vida, né? Assim, quer dizer, fala mal de todo mundo, só vive reclamando da vida, acha que tudo está ruim, né? Um encontra com o outro e fala assim, você não sabe, eu estava com resfriado. Resfriado, fiquei mal. Aí o outro, ficou com resfriado, eu peguei aquela gripe que não saía de casa. Mas eu falei, aí o outro vem, pegou gripe e eu fiquei com tuberculose. Cada um quer dar pior que o outro. Ninguém quer falar assim, graças a Deus eu estou bem. Estou bem de saúde, né? Estou devendo aí, mas não tem problema, vou acertar minhas contas. A gente não vê o lado bom da coisa. E a gente tem uma mania de ver o lado ruim da coisa. Tanto é verdade que pessoas que estudam aí o cérebro, neurocientistas, estudam esses hormônios, eles falam o seguinte, um dos hormônios mais encontrados no nosso organismo, sabe qual foi? Porque tem dopamina, serotonina, tudo com ina, né? Eles falaram que foi as lamurinas, porque a gente se lamenta muito. Na pesquisa que eles fizeram, são as lamurinas, porque a gente se reclama muito da vida. E a gente tem que parar de reclamar da vida, né? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então eu tenho que aproveitar o melhor da minha vida. Mas não de uma forma egoísta, de uma forma altruísta, ser solidário, ser fraterno. Porque isso aqui é passageiro. Daqui a pouco acaba.
Daqui a pouco acaba. Você retorna para o mundo espiritual, para voltar depois, vai ser muito difícil. Porque ninguém quer ter filho, não é verdade? Não tem quase filho, pouco filho, tem país que está pagando aí para ter filho. Então, vai ser difícil a gente reencarnar. E a gente precisa estar bem de acordo com o que o planeta vai necessitar, né? Às vezes a gente não está tão de acordo, vai para um outro mais inferior, né? Para poder dar um avanço lá. E assim que vai crescendo o nosso país, vai crescendo o nosso planeta. Porque cresce a pessoa. Cresce a pessoa. Então nós precisamos o que? Amadurecer. Então o conhecimento traz maturidade? Traz. Mas se ela for vivida, se você viver essa maturidade. Então, dessa forma, é que nós vamos conseguir fazer com que a nossa consciência fique mais calma, mais tranquila, e a gente confie, mas confiar em Deus, como é que é confiar em Deus? Confiar em Deus é que existe uma justiça maior na vida. Nada acontece que não seja para o meu bem, nada. E nada acontece que não tenha sido eu o provocador daquilo que aconteceu. Deu para entender? Eu confundi assim. É que as pessoas falam karma. O que é karma? Karma é decorrência de algo que aconteceu antes. É uma decorrência. Então tudo que está acontecendo é uma decorrência de algo que aconteceu antes. Então nós estamos criando, entre aspas, um karma, que isso não é nada do espiritismo, é sânscrito, né? Então não tem nada a ver. Mas é importante para a gente entender isso. Tudo é uma consequência. E nós estamos criando agora expectativas para o nosso futuro. Para o nosso futuro. Então eu sou o grande arquiteto da minha vida. Sou eu. Precisamos ter o quê? Um pouco mais de coragem. Muita coragem. Porque a vida, ela é dos corajosos. A vida é dos corajosos. Agora, o que é coragem para a gente, né? Será que quando Jesus está diante de Herodes Antipas e um soldado, e o soldado para não ficar por baixo, ele foi lá e deu um tapa em Jesus. Porque assim, a atitude de covardia é assim. Quando eu estou por baixo, eu vou, para mostrar para o mais forte, eu agrido, entre aspas, o mais fraco. Sabe aquilo? Bater em B, bater mais ou menos assim. Aí ele foi lá e bateu em Jesus. Aí Jesus falou assim, botou uma interrogação na cabeça dele. Soldado, por que tu me bateste? Se eu fiz algum mal, aponta o meu erro. Se não, por que tu me bateste? Começou a criar um problema para o soldado. Soldado, por que eu fui bater nesse homem? Ele não fez nada de mal para mim. Né? Então, nesse momento, é uma atitude de covardia de Jesus? Não. É uma atitude de coragem. Porque ele tinha que enfrentar aquela situação. E ele veio trazer a paz do mundo. Por isso que as pessoas não entendiam, principalmente os judeus. Porque eles queriam Jesus revolucionário, que pegasse arma e levasse todo mundo para resolver os problemas. Não ser mais escravo de Roma, não é assim? Não. E ele veio através da brandura, da mansuetude, mostrar para cada um de nós que vale a pena você agir com mansuetude, com brandura. Por quê? É a melhor forma de você conquistar. Porque se a conquista fosse por guerras, todos esses grandes conquistadores sanguinários, eles teriam tido êxito. E eles não tiveram êxito. O êxito foi temporário. Mas foi um fracasso. Como é que eu tenho êxito matando milhões de pessoas? Que êxito é esse? Onde eu mato pessoas. Olha que absurdo. E a gente copia, reproduz algumas coisas do nosso passado. Por exemplo, desfile de 7 de setembro. Olha, imagine os senhores. Imagina um povo mais evoluído vendo a gente desfilar, mostrando armamento. Canhão, tanque, fuzil. De guerra. É de matar. Nós devíamos estar mostrando escolas, crianças, música, tudo que está desenvolvendo o intelecto e o amor das pessoas. Mas a gente ainda teima. Eu também vou lá aplaudir lá, que é legal o serviço lá do Corpo de Bombeiro, o soldado que está fazendo da pátria. Mas nós precisamos modificar algumas coisas. Porque senão nós continuamos reproduzindo isso. Né? E nós temos uma tendência de reproduzir, principalmente as coisas que a gente não reflete. Não reflete. Nós precisamos refletir mais na vida.
Então, senhores, fico muito feliz de retornar aqui depois de tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo, porque eu estava brincando com você, eu falei assim, será que eu era menor de idade, né? Quando eu vim fazer a palestra? Mas não era não. Então, eu fico muito feliz pelo andamento, pela casa, né? Eu ainda falei com a Lucia, eu estava vendo ali atrás, eu vi aquela natureza formidável, né? Eu já pensei em uma música clássica lá, e a gente um banquinho ali, né? Se bem que tem aqueles bancos ali em volta, sentar e deixar a música clássica tocando, né? Porque a música clássica, ela é terapêutica, e ela harmoniza, né? E as plantas, como elas estão ainda no determinismo do planeta, elas obedecem às leis da natureza, porque elas são subordinadas às leis da natureza, os animais também. Olha que interessante. Como nós deixamos de ser subordinados às leis da natureza, pelo nosso livre-arbítrio, é aí que a gente começa a dar umas deslizadas nas escolhas. É interessante isso. Mas enquanto nós obedecemos um determinismo, nós estamos em plena atividade com a natureza. É engraçado nesses tsunamis, quando acontece, os animais são os primeiros a avisar, porque estão em contato íntimo com a natureza. E a natureza avisa, olha, vai acontecer alguma coisa aqui. Foge para vocês não sofrerem as consequências. Então, senhores, que eu rogo a Deus, né, o Senhor da vida, que nos ampare essa casa, ampare a todos os senhores, e que possam retornar aos seus lares envolvidos em muita paz. E muito obrigado pela atenção.